O fim de dezembro, normalmente marcado por luzes festivas e o aroma de canela no ar, foi interrompido por uma notícia que fez o coração da Coreia parar por um instante. Na manhã gelada do dia 26, os portais de entretenimento publicaram simultaneamente uma manchete que ninguém jamais imaginou ler. Park Bo-young e Park Ji-young anunciam casamento no fim do ano. Em questão de minutos, o país inteiro mergulhou em incredulidade. Nas redes sociais, os nomes dos dois artistas dominavam as tendências globais, e o caos digital refletia o espanto coletivo. Era como se o próprio Showbiz tivesse estremecido, um terremoto emocional que ninguém esperava, ainda mais vindo de duas das figuras mais reservadas e respeitadas da indústria. Park Bo-young, conhecida como a querida eterna do cinema coreano, sempre cultivou uma imagem pura e discreta. Desde seu papel marcante em Strong Woman do Bong Joon, ela era sinônimo de sensibilidade e talento genuíno, uma artista que raramente se envolvia em rumores. Park Ji-young, por outro lado, trilhou um caminho diferente. Cantor, ator, produtor e símbolo de profissionalismo, ele havia construído sua carreira sobre disciplina e perfeição. Juntos, eles pareciam habitar universos paralelos, separados por estilos e agendas incompatíveis. Mas, como toda boa história do destino, seus caminhos se cruzaram silenciosamente. Tudo começou há 3 anos, durante a gravação de uma trilha sonora para um drama romântico. Ela emprestou sua voz para uma faixa melancólica, enquanto ele foi convidado para produzir e dirigir os arranjos. Nos bastidores, contou que havia algo diferente entre eles, uma energia calma, uma sintonia rara. Nada de olhares ousados ou gestos indiscretos, apenas a cumplicidade silenciosa de quem se entende sem palavras. Os rumores, inevitáveis, começaram a circular em fóruns de fãs. Eles se encontraram de novo em um evento? Porque Jin Yong mencionou Bo-young em uma entrevista. As agências foram rápidas em reagir. A relação entre Park Bo-young e Park Ji-young é apenas de amizade profissional, declarou a BH Entertainment, que gerencia a atriz. Não há nada além de respeito mútuo entre eles, completou a Jeep Entertainment, de forma firme, quase fria. Por um tempo, as palavras oficiais bastaram para acalmar o público. O showbiz seguiu seu ritmo frenético, e a curiosidade coletiva se dissipou, até que um pequeno acontecimento reacendeu o fogo da especulação. No início de novembro, um paparazzo anônimo publicou uma foto desfocada de duas figuras jantando em um restaurante isolado em Jeju. As sombras, mesmo sem rostos visíveis, o suficiente para inflamar a imaginação dos internautas. É o formato do rosto dela. A postura dele é inconfundível. Em poucas horas, as hashtags número Park Bo-young e Jin Yong e número casamento todo ano se espalharam pelo Twitter e pelo Naver como faíscas em palha seca. Canais de YouTube de entretenimento publicaram vídeos intitulados O Amor Secreto de Duas Estrelas. Programas matinais analisavam até o reflexo das taças de vinho nas imagens. O que começou como um boato virou uma onda incontrolável de especulações. E então, no dia 27 de dezembro, o impossível aconteceu, as duas agências emitiram um comunicado conjunto. Após anos de amizade e respeito, Park Bo-young e Park Ji-young decidiram se casar em uma cerimônia privada no fim de dezembro. Pedimos o carinho e a compreensão de todos os fãs. Assinado por BH Entertainment e Jeep Entertainment. O comunicado foi publicado ao meio-dia, e o mundo parou. Jornais imprimiram edições extras. Transmissões ao vivo tomaram as televisões, e jornalistas correram para as redes das empresas, buscando mais detalhes. A Coreia, naquele instante, se dividiu entre lágrimas de alegria e expressões de incredulidade. É sério mesmo? Eles estavam juntos todo este tempo? Como ninguém percebeu. As reações foram intensas. Fãs mais jovens choravam nas lives, enquanto comentaristas mais experientes chamavam o casamento de o momento mais corajoso do showbiz coreano na última década. Enquanto isso, Bo-young permaneceu em silêncio absoluto. Nenhuma postagem, nenhuma aparição. Apenas uma fotografia antiga dela, sorrindo timidamente sob um guarda-chuva, reapareceu nas redes,
compartilhada milhões de vezes como símbolo da ternura que conquistou o público. Jin Yong, por sua vez, foi visto deixando o prédio da Jeep acompanhado de seu gerente, com o rosto sereno, como quem já havia tomado sua decisão há muito tempo. Mas o que realmente fez essa notícia se tornar uma lenda não foi apenas o anúncio, foi o que ele representava. Em uma indústria onde romances são cuidadosamente escondidos, assumir um casamento significava quebrar barreiras, desafiar a lógica da fama. Eles haviam feito o impensável, escolher o amor em vez da aparência, o sentimento em vez da conveniência. Nos fóruns, uma frase começou a se repetir: eles provaram que o amor verdadeiro ainda existe, mesmo sob as luzes mais frias. À medida que o dia avançava, jornalistas se amontoavam em frente aos prédios das agências, tentando captar qualquer novo detalhe. Um repórter da Yonhap News afirmou ter confirmado que a cerimônia seria discreta, reservada apenas a familiares e amigos próximos, realizada em algum ponto desconhecido da província de Gangwon. Fãs começaram a enviar cartas e presentes. Apenas de apoio, mas de admiração. Obrigada por serem humanos, dizia uma carta deixada diante da sede da BH. Obrigada por mostrarem que ser famoso não significa viver de máscaras. À noite, os canais de TV exibiam retrospectivas da carreira dos dois artistas, intercaladas por trilhas sonoras que faziam o público chorar. Era como se todo o país estivesse se despedindo de uma era, a era em que amor e fama não podiam coexistir. Mas mesmo entre a comoção e as declarações, pairava uma sensação de mistério. As empresas foram categóricas ao afirmar que não revelariam o local do casamento nem detalhes sobre os convidados. A internet, claro, não se deu por satisfeita. Supostos insiders afirmavam que a cerimônia aconteceria no dia 30, ao pôr do sol, que o casal havia escolhido o templo Seongwangsa como cenário. Outros diziam que Buyeong já havia se mudado temporariamente para a casa de Jeong em Anandong. Nada confirmado, tudo especulação, mas cada boato alimentava a chama do fascínio. E enquanto os portais continuavam a buscar novas informações, um jornalista veterano escreveu em um editorial da Seoul Daily: eles não apenas se casaram, redefiniram a coragem. O amor, na Coreia, sempre foi uma questão de imagem. Até hoje, o país adormeceu naquela noite entre suspiros e manchetes. Mas algo no ar dizia que a história não terminava ali. Porque, como em todo grande enredo, o primeiro ato só serve para preparar o impacto do segundo. E ninguém, absolutamente ninguém, estava pronto para o que viria a seguir. O inverno de dezembro cobriu Seul com um véu silencioso quando os preparativos começaram. Ninguém sabia o local exato, mas fontes próximas confirmavam que tudo estava sendo orquestrado com a precisão de um segredo de Estado. O casal queria algo íntimo, longe dos flashes, dos rumores, das câmeras escondidas. O plano era simples, quase poético: um casamento que não precisasse provar nada, apenas existir. A cerimônia seria realizada em um templo isolado nas montanhas de Gangwon, cercado por pinheiros e neve fresca. Somente 50 convidados receberam o convite, amigos íntimos, familiares e poucos colegas de profissão. Todos assinaram termos de confidencialidade, e os celulares foram recolhidos na entrada. O ambiente, descrito por um dos monges que presenciou o evento, parecia um quadro vivo: o som distante dos sinos, o vapor branco do frio e a presença de algo sagrado no ar. Park Buyong chegou ao local antes do pôr do sol. Vestia um hanbok moderno em tons de marfim, o tecido translúcido refletindo a luz dourada das velas. Não havia diamantes, nem maquiagem extravagante, apenas a beleza calma de quem encontrou paz. Jin Yong a esperava no altar improvisado, usando um terno cinza escuro. Seus olhos, dizem, estavam marejados, e quando ela se aproximou, ele sussurrou algo que ninguém conseguiu ouvir, mas que a fez sorrir com a alma. O momento em que se deram as mãos foi descrito como um instante em que o tempo parou. As palavras do oficiante ecoaram sob o teto de madeira antiga: que este amor, nascido do silêncio e do respeito, resista ao som das vozes e ao peso das luzes. Quando a cerimônia terminou, o casal trocou votos breves, escritos à mão.
Yeong, você foi meu descanso em um mundo que nunca dorme. Jin Yeong, você me ensinou que amar também é proteger. Não houve festa, nem música alta, apenas o som do vento e o perfume de chá quente servido aos convidados. Foi um casamento que não se exibiu, apenas respirou. Nos dias seguintes, a notícia vazou inevitavelmente. Um dos fornecedores locais revelou à imprensa que havia preparado flores brancas e lanternas de papel para um casal muito conhecido. Em poucas horas, os sites de entretenimento começaram a publicar manchetes: casamento confirmado em Gangwon, e o conto de fadas moderno virou o assunto mais comentado da Ásia. As reações foram imediatas. Cantores, atores e diretores enviaram mensagens de parabéns. A atriz fictícia An Seo-ha escreveu em seu perfil: eles mostraram que amor verdadeiro não precisa de plateia. O ator Lee Do-yeon comentou: admiração eterna. Que sejam felizes, longe das câmeras. Enquanto isso, os fãs dividiram-se entre lágrimas e sorrisos. Doeu, mas é lindo demais para não apoiar. Dizia um tweet com mais de 500 mil curtidas. Outros faziam montagens, lembrando os momentos em que os dois pareciam cruzar olhares em premiações antigas. Era como se todo o país estivesse, de algum modo, participando de um capítulo que encerrava uma era romântica. 3 dias depois, as agências voltaram a se pronunciar. Confirmamos que a cerimônia ocorreu de forma privada e respeitosa. Park Bo-young e Park Ji-young agradecem o carinho dos fãs e pedem compreensão quanto à vida pessoal. Ambos continuarão suas atividades artísticas normalmente. BH Entertainment e Jeep Entertainment. Comunicado conjunto. O público, surpreendentemente, respondeu com maturidade. Em vez de exigirem aparições, os fãs começaram a enviar cartas escritas à mão, algumas endereçadas às empresas, outras deixadas em frente aos estúdios de filmagem. Uma delas dizia: obrigada por escolherem o amor sem medo. Vocês nos ensinaram a sonhar de novo. A lua de mel, embora mantida em segredo, foi parcialmente revelada por um turista japonês que publicou no Instagram uma foto de dois rostos parcialmente cobertos por máscaras, caminhando nas ruas de Kyoto. Achei que eram parecidos, escreveu na legenda, mas bastou para reacender o encanto. Enquanto isso, a mídia coreana transformava o evento em fenômeno cultural. Especialistas em comunicação chamaram o casamento de um divisor de águas no comportamento das celebridades. Psicólogo social Kwon Seok declarou em uma entrevista fictícia à KBS: o que torna este caso especial é a escolha da verdade. Eles não esconderam, não dramatizaram. Mas mostraram que a fama não precisa ser uma prisão. Outros analistas viram no casamento um gesto político, uma crítica silenciosa ao sistema que impõe perfeição e nega a humanidade aos ídolos. Park Bo-young e Jin Young abriram uma nova era, a era da autenticidade emocional, escreveu um colunista da Seoul Daily. Os efeitos foram imediatos. Em menos de uma semana, outras estrelas começaram a confirmar relacionamentos antes mantidos em segredo. O público, em vez de reagir com choque, respondeu com empatia. Era como se aquele sim pronunciado nas montanhas tivesse libertado uma geração inteira de artistas de suas próprias máscaras. Na noite de 31 de dezembro, durante o especial de Ano Novo, uma apresentadora encerrou a transmissão com uma frase que fez o país inteiro suspirar: este foi o ano em que o amor venceu o medo. Nós temos um casal a quem agradecer por isso. As imagens finais mostravam fogos de artifício sobre o Rio. Nenhum dos dois apareceu em público, mas uma música instrumental, uma melodia suave composta por Jin Young, começou a tocar nas rádios sem aviso prévio. O título: Nosso Inverno. Fãs entenderam a mensagem sem precisar de tradução. E assim, enquanto o mundo continuava girando entre rumores e manchetes, o casal desapareceu discretamente das câmeras, optando pela simplicidade que sempre desejaram. Havia mais mistério, apenas um amor silencioso que continuava crescendo longe dos holofotes. Yeon voltou a filmar um novo drama meses depois, e Jin Young retomou sua turnê solo. Em uma entrevista rápida, quando perguntado sobre como era ser casado, sorriu e respondeu: é como respirar. Antes,
Eu esquecia de fazer isso. E foi assim que o casamento mais improvável do Cachorro se transformou na história mais pura de todas. Um conto de coragem, ternura e verdade. Porque, no fim, quando as luzes do palco se apagam, não restam aplausos, apenas o eco do amor que escolheu permanecer.